Agora vamos para o estado, pessoal. Lembra que eu falei que o estado lidava com dados dinâmicos, né? Diferente da properties, essas entradas aqui, elas não podem mudar. No componente a gente não consegue alterar isso aqui. Uma vez que o usuário deu essas entradas, a gente não consegue alterar esse valor. Se a gente quiser alterar esse valor para outro nome, a gente não consegue, né? Diferente do estado, que são dados mutáveis, né? Então, estado basicamente é todo dado que varia com o tempo, né? Então, dependendo do tempo lá, a variável lá ela muda de valor, por exemplo, né? Um contador, por exemplo, ele vai passando o tempo, ele vai lá 1, 2, 3, 4. Exemplo bem besta, né? Mas basicamente isso, é uma variável que muda com o tempo. Então aqui eu até coloquei a diferença de state versus properties, né? De estado e propriedade. O state é utilizado para valores dinâmicos e o properties são utilizados para passar valores entre componentes, né? Tanto é que aqui a gente está passando um valor do componente principal app, né? A gente está passando valores aqui do principal para o componente section, né? A gente está injetando aqui entradas aqui em um componente mais interno, né? Em um componente externo chamado app para um componente mais interno. Então vocês podem passar valores de um componente para o outro assim. Basicamente isso. Como é que a gente cria o estado, né? A gente tem aqui, duas palavras-chave principais, tá, turma? O useState. A gente vai ver o que é isso, né? Basicamente, o useState, ele cria uma variável que é monitorada pelo componente. E a gente também tem o useEffect, né? Que ele cria um loop para ser executado a cada frame, né? É como se fosse uma função update ali. E desta forma, sempre que um elemento ele é atualizado, né? A gente já tem uma função ali preparada para tratar essa atualização daquele elemento, daquela variável, né? A gente vai ter uma função para estar tratando essa atualização ali. Então, vamos lá, pessoal. Vamos criar um estado aqui, né? Então, vamos com calma, né? Aqui eu já deixei o código todo completo. Beleza. Basicamente, a gente vai criar essa primeira estrutura aqui, ó. Vocês podem estar vendo, ó. Vou estar criando essa estrutura aqui. Então, vamos lá. Aqui em app, antes de retorno, eu vou colocar aqui um const. Vou abrir aqui esse vetor, né? Aqui dentro desse vetor, não, dessa estrutura aqui de parênteses, né? Esqueço o nome desse símbolo. A gente vai criar um vetor de seções, né? Então, vou chamar esse vetor de sections. Vamos criar aqui um vetor de seções e vamos criar uma função para tratar esse vetor também. Eu vou dar o nome dessa função de setSections. Basicamente vai ser uma função que vai alterar os valores aqui do vetor, né? Basicamente é uma função que vai alterar setSections, vai ser uma função que vai alterar o vetor sections. Aqui eu coloquei setSection sem o S. E vamos usar o nosso useState, né, pessoal? Vou colocar aqui, recebe useState. Não se preocupe, eu já vou explicar aqui quem é esse useState aqui. Aqui, galera, pode ver, ó, que ele já importou o useState lá do React, tá, galera? Ele precisa fazer essa importação para estar utilizando o useState. Eu vou fechar aqui. Tem que passar os parâmetros, né? Beleza. Aqui eu vou colocar aqui esse símbolo aqui, ó. Aqui vai ser um vetor de string, né? Esse section aqui é um vetor de string, conforme está aqui, né? Então aqui eu vou declarar string como vetor, né? E o segundo parâmetro vai ser uma função, né? Então eu vou estar setando esse vetor aqui, ó. Eu vou aqui dentro do chaves. Vamos setar esse vetor aqui. Eu vou abrir chaves e vamos colocar aqui os valores iniciais desse vetor. Então aqui eu vou colocar aqui uma seção section 1, section 2, section 3, mais um elemento aqui do vetor, section 4. Vamos imaginar que cada uma aqui é uma seção do nosso site, beleza, turma? Então tá aqui, ó, inicializei. Dá uma olhadinha aqui se eu não errei na sintaxe. Beleza. Aqui, galera, eu coloquei aqui para vocês, ó, uma pequena explicação, ó, Ctrl L aqui para aumentar aqui. Basicamente, essa estrutura aqui, ela vai retornar uma lista de sections no primeiro parâmetro, né? Então o primeiro parâmetro é um vetor de sections, uma função especial de atualização das listas, onde setSection vai ser uma função que vai atualizar aqui
as nossas listas. Então aqui, turma, a gente vai criar uma função chamada createSection. Então vou vir aqui embaixo, vou criar uma função chamada function createSection. Basicamente essa função vai criar, vai adicionar uma nova seção aqui, né? Uma seção 5 aqui, por exemplo. Então aqui eu vou imprimir na tela console.log, criando uma section. Isso aqui é mais para a gente ver o que está acontecendo. E aqui a gente chama a nossa função, ó, setSections, né? Que vai ser a função responsável por alterar nosso vetor sections, né? Ou para adicionar aqui uma seção aqui, ou remover, por exemplo, né? Então vou colocar aqui, ó, vou fazer uma chamada a essa função setSections. setSections. Opa. setSection, né? Sem o S. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar o vetor que a gente já tem, né? Então eu uso esses 3 pontinhos. Sections. Basicamente eu estou copiando o nosso vetor. E aqui eu vou adicionar mais um elemento ao vetor, né? Um quinto elemento aqui. Chamado de section 5, por exemplo. Beleza, vou dar um Ctrl S. Tá criada aqui a nossa função. Beleza, pessoal? E como é que a gente vai chamar essa função aqui, né? Então, toda vez que um componente é renderizado na tela, pessoal, a gente tem uma função aqui especial também do React para que ela roda, né? Ela fica rodando em loop. Então, a gente vai usar essa outra função do React para chamar essa função aqui assim que o componente for inicializado, né? E essa função é o useEffect, né? Que eu criei aqui, ó, useEffect. Basicamente, ela vai chamar a nossa função createSection, né? Então, lembrando que lá, ó, que eu falei com vocês anteriormente, o useEffect, ele cria um loop para ser executado a cada frame, né? Então, a partir do momento que o componente é criado, ele vai chamar esse useEffect aqui. A gente pode chamar ele uma vez, né? Ele pode rodar uma vez, ou a cada atualização, ou rodar várias vezes em sequência sem parar, né? Nesse caso aqui, a gente precisa que essa função aqui, ó, ela seja chamada uma vez apenas. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou dar deixa eu retornar aqui. A gente vai dar um useEffect. useEffect. Ele já importou aqui pra gente, ó, useEffect. Aqui eu abro abro parênteses. Abro e fecho parênteses de novo. Dou uma setinha aqui, recebe, né? E aqui a função que eu quero executar, né? No caso, a função que eu quero executar é a createSection, né? Para criar uma seção. Então aqui eu jogo a função que eu quero executar uma vez ou várias vezes, né? Se eu deixar sem nada aqui, pessoal, ele vai rodar essa função toda hora. Então a gente tem que colocar um vetor vazio para ele não ficar rodando isso aqui em loop infinito, né? Se a gente quer rodar só uma vez, a gente coloca um vetor vazio aqui, conforme está aqui no slide aqui. Então aqui eu dou um vírgula e coloco um vetor vazio aqui, que aí ele só roda uma vez. Se eu não colocar isso aqui, ó, deixar só isso aqui, ele vai ficar rodando isso aqui infinitamente. Ou se eu colocar aqui, por exemplo, sections, ele vai rodar essa função toda vez que o vetor for atualizado. Toda vez que tiver uma modificação na variável aqui, por exemplo, né? Nessa variável ele roda isso aqui. Então, mas eu só quero que ele rode uma vez, então eu coloco esse vetor vazio aqui. Beleza, pessoal? E como que a gente vai renderizar isso aqui na tela, né? Então, eu vou modificar isso aqui. A gente vai usar o map, né? Que é tipo um for, né? Uma estrutura de iteração para iterar no vetor sections, né? Então aqui eu vou estar apagando isso aqui. Eu vou em sections, vou no nosso vetor, ponto map, né? A gente vai dar isso aqui é como se fosse um for aqui, né? No nosso vetor, um for each, né? For each. Vou abrir aqui. A gente vai colocar aqui o elemento corrente do vetor, né? Seria o izinho lá, né? Lá no for a gente tem, por exemplo, for, né? Int i, variando até o tamanho, né, do vetor, né? Sections.length, né? Por exemplo.
e aqui o i++. Basicamente é isso aqui que a gente está fazendo, tá, pessoal? Um for para ir iterando aqui, ó, no vetor sections, né? No caso, o nosso i aqui, ó, eu vou chamar de section underline i. E aqui a gente vai criar uma função aqui. E aqui a gente vai dar um return, né? Vai retornar aqui. Nesse return a gente vai criar um componente section, né? Que a gente criou lá anteriormente, section. E como parâmetro aqui do nome, pessoal, ó, no name, né? Na propriedade nome, né? A gente vai passar o section i, né? O nome da seção. Opa, fiz alguma coisa aqui de errado. Ah, a gente tem que colocar as chaves aqui que a gente está colocando uma variável, né, galera? A gente já viu isso anteriormente. Pronto. E ele está dando erro aqui que ele precisa de mais uma propriedade, né? O text, né? Que a gente vai colocar um texto aleatório aqui. Então, text recebe texto aleatório. Beleza. Aqui a gente fecha aqui. Beleza, pessoal. Vou dar um Ctrl S aqui. Então, basicamente, ele vai interar aqui de todas as seções aqui no vetor, section 1, 2, 3, 4, né? O map ele vai interar. E a cada seção ele vai inserir aqui, vai criar um componente section, inserir o nome, né, do vetor e um texto aqui aleatório. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vamos ver aqui, ó. Olha lá, pessoal, ó, renderizou pra gente todos. Ainda renderizou os 5 aqui a mais, né, galera? Renderizou 2 vezes os 5 aqui. Mas acho que é porque ele pegou o que a gente já tinha feito anteriormente. Se eu tirar esse vetor vazio, pessoal, conforme eu falei para vocês, ó, se eu tirar esse vetor, dar um Ctrl S, ó, olha lá, ele fica rodando infinitamente, né? Bem legal. Basicamente usa isso aqui quando a gente tem requisições, né, lá do servidor, então às vezes os dados estão sendo atualizados em tempo real e aqui a gente tem uma função para tratar esses dados em tempo real. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui o mais básico aqui do React.